convidou e deu a sua resposta ao seu sim para passarmos essa mensagem. Vamos começar invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei de fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus, Maria e José, rogai por nós. Vamos sentar. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da pastoral, da família, agradecer o acolhimento acolhido do Padre Adriano. Vamos tentar refletir um pouquinho sobre esse tema da família e da amizade. A família, como diz o lema, com essa forma de vida com sabor de evangelho. Só que para a gente chegar naquilo que o Evangelho fala sobre amizade, gostaria de fazer um caminho, digamos assim, negativo com vocês. Então nós vamos falar, antes da gente falar aquilo que positivamente que deve ser a amizade, chegando em Cristo, vamos falar da maneira como a amizade foi se deteriorando na história da humanidade. Vamos fazer uma espécie de pequena história da inimizade. E a gente volta lá no início, no livro do Gênesis, para falar de um tipo de amizade que é a primeira de todas, que é a amizade do homem com Deus. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 8, nós vemos escrito: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Antes do pecado, Adão e Eva tinham amizade com Deus. Essa amizade com Deus fica clara na Escritura por meio da intimidade que eles tinham, dessa conversa tão íntima, tão comum, digamos assim, entre Adão, sobretudo, e Deus. Adão, que tinha tanta intimidade com Deus, a ponto de Deus deixar Adão escolher o nome dos animais, de Adão estar lá reclamando que precisava de alguém semelhante a ele, e Deus fazer a mulher. Esse mesmo Adão, tão amigo de Deus, agora se esconde da face do Senhor. Ele e Eva pecam, e a partir do pecado, eles sentem vergonha. E aí nós vemos aquilo que quebra a primeira de todas as amizades. A amizade do homem com Deus se quebra pelo pecado. Essa amizade, claro, foi restaurada por meio da graça de Cristo. Nós somos convidados a participar dessa amizade, mas nós também podemos quebrar essa amizade com o pecado. Qualquer pecado mortal quebra a amizade de Deus com o homem. E quando nós pecamos, qual é a primeira reação que nós temos? É esconder-se da face do Senhor. Quem peca e tem consciência do pecado, sente vergonha do pecado. E é por isso que Adão, escutando os passos de Deus, ele logo vai procurar um arbusto. O que não deixa de ser uma atitude um tanto quanto estúpida, porque Deus é todo poderoso, e como é que a gente vai se esconder da face de Deus?
Aí mesmo assim ele se esconde pela vergonha. Essa vergonha se manifesta na nossa vida na medida em que, rompendo a nossa amizade com Deus, a gente enfraquece ou abandona a nossa vida de oração, por exemplo. Já repararam? Quando a gente está em pecado, a gente tende a rezar menos, porque é como se a gente estivesse com vergonha, a gente vai se escondendo de Deus, vai abandonando a oração. Quantas pessoas fazem isso, né? A pessoa cai, em vez dela recorrer com mais gás ainda para Deus, ela vai como se afastando, como se fosse um doente que tem medo de chegar perto da farmácia, com medo de se encontrar com remédio. Ao mesmo tempo que acontece esse abandono da vida de oração, o pecado e esse rompimento da amizade com Deus traz também para nós a concupiscência. Como diz aqui, Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Olha só, duas coisas: o medo de Deus. Como que nós podemos ter medo de Deus? O medo está associado ao mal. Nós temos medo daquilo que é mal, daquilo que nos faz mal. Mas o pecado, ele de tal maneira mexe conosco, inverte em nós a ordem das coisas, que nós possamos a ter medo do bem, que é o medo de Deus. E esse medo de Deus vem junto com a concupiscência. Eles perceberam que estavam nus. Antes eles não sabiam que estavam nus. Aquilo não chamava a atenção. Quanto mais a gente peca, quanto mais a gente se afasta da amizade com Deus, mais a gente tem essa tendência para tudo aquilo que ofende e que nos afasta mais ainda de Deus. É como se houvesse um imã que vai ficando cada vez mais forte na medida que a gente cada vez mais perto fica dele. Então, quanto mais para o lado do pecado, mais empurrado para o lado do pecado nós somos. E depois disso, depois do medo, depois do enfraquecimento, depois da concupiscência, vem a acusação. A acusação de um ao outro. O que faz com que a amizade rompida entre o homem e Deus gere o rompimento de uma outra amizade, que é a amizade entre o homem e a mulher. Adão e Eva eram semelhantes, eles eram uma só carne. Mas a partir do momento que eles pecam, eles começam também a se atacar um ao outro. Como nós vemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? E o que o homem responde? O homem respondeu: a mulher que puseste a meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Adão e Eva, eles agiram juntos. Nós sabemos muito bem que o pecado foi um pecado. Um estava ajudando o outro no pecado. Eles eram uma só carne. Mas, a partir do momento que eles pecam, essa união deles, que serviu até para o mal, se rompe de tal maneira que diante da face do Senhor eles estão apontando o dedo um para o outro. E nós sabemos muito bem que a acusação é uma das primeiras etapas do rompimento da amizade entre o marido e a mulher. Todo mundo que é casado sabe disso, A primeira coisa que começa a dar errado no casamento é quando um começa a acusar o outro dos erros. E essas acusações representam justamente aquilo que nosso Senhor falou. Nós vamos lembrar quando aquela vez que os fariseus disseram que Jesus estava agindo pelo poder de Beelzebul. O que Jesus falou? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Então, da mesma maneira, a família, que é uma espécie de reino, quando ele se divide em acusações, ele se destrói. O casamento se destrói nas acusações. E essas acusações de um ao outro acabam depois se voltando contra o próprio Deus. Por quê? O que Adão faz? A mulher que tu me destes. Ou seja, a culpa é da mulher, e em última análise a culpa é sua, falando de Deus. A culpa é sua. E
E Eva, para se justificar, ele faz uma coisa que às vezes nós fazemos também, né? Arruma um terceiro culpado, né? Adão apresentou dois culpados, Eva e Deus. E Eva vai arrumar um outro. Olha, a serpente me enganou. Na medida que o pecado entra na vida do casal, começam as acusações, né? E a gente começa a procurar bodes expiatórios para todos os problemas. Se eu não estou bem, a culpa é do meu marido. Se a culpa não é do meu marido, a culpa é de Deus. Se a culpa não é de Deus, a culpa é do diabo. Se a culpa não é do diabo, a culpa é do dinheiro. Se a culpa não é do dinheiro, a culpa é do... A gente vai arrumando. Porque nós perdemos a capacidade de acusar a si mesmos. Nós vamos acusando os outros. E essas acusações provocam uma divisão. Nós sabemos muito bem que acusações são difíceis de ser curadas. Sobretudo quando as pessoas ficam resgatando erros do passado. Essa é uma das coisas que mais ferem o coração de alguém que ama. São acusações. E essa relação acusatória do homem e da mulher rapidamente vai ser reproduzida de uma forma ainda mais drástica, ainda mais, digamos, cruenta, mais forte nos filhos deles. Uma coisa que a gente tem que aprender, né? Os filhos, sobretudo as crianças, eles reproduzem os comportamentos dos pais em uma certa escala, né? Sabe a mãe que reclama que os meus filhos gritam muito, né? É porque você grita muito em casa. Então eles repetem. Por quê? Porque eles aprendem imitando aquilo que vocês fazem. Então, o que acontece? Os filhos de Adão e Eva aprenderam muito bem, sobretudo Caim. E aqui nós passamos da amizade entre marido e mulher para a amizade entre os irmãos, né? O fim da amizade entre os irmãos. Os dois primeiros irmãos, Caim e Abel, como está escrito no Gênesis capítulo 4, versículo 3. O que aconteceu com eles? Tempos depois aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas, se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim falou ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Aquelas acusações que aconteciam entre marido e mulher se tornam, na relação entre irmãos, em inveja. Principal fator até hoje. Começou com Caim e Abel, vai até hoje, todo mundo sabe disso. Principal fator de desunião entre irmãos chama-se inveja. Inveja. É aquele que se acha, né, inferiorizado, porque acha que o pai e a mãe valorizam mais um ou outro, ou aquele que sente inveja porque o outro foi mais bem sucedido do que eu. Inveja. O que é inveja? Inveja é a tristeza do bem do outro. É quando eu vejo meu irmão se dando bem e eu não sou capaz de ficar feliz com isso, pelo contrário. Essa inveja traz consigo o quê? Tristeza e abatimento. Não é isso que diz aqui? Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. A inveja traz tristeza, sempre. E a tristeza, amados irmãos, ela tem um poder, né? Um poder curioso. A tristeza, ela vai como que cozinhando dentro de nós aquilo que existe de pior. Sabe? Ele tinha a inveja. Né? Só que a inveja pura não ia fazer nada. O que acontece? A tristeza vai como que alimentando a inveja. Alimentando a inveja, a ponto de fazer a inveja como que fermentar e crescer.
para que eles sejam capazes, no caso Caim, seja capaz de fazer, de levar a discórdia dos pais a um nível infinitamente maior. Aquilo que em Adão e Eva era só acusações, apontar de dedos, agora virou o quê? Paulada. Não basta Caim reclamar com Deus, esse irmão aí, não sei o quê, né? O irmão que tu me destes está me enchendo a paciência, eu que não queria ser filho único. Não. Ele chama o irmão para o campo com dissimulação. Vamos lá no campo. E quando ele chega lá, ele se atira sobre o seu irmão e o mata. E novamente, né? E aí a gente pode perceber que todo esse caminho que a gente faz é um caminho que vai e volta, né? Novamente, a discórdia entre os irmãos, a falta de amizade entre os irmãos, se volta contra o próprio Deus. Porque Caim matou Abel, Abel morreu, e Deus pergunta para Caim, né? Cadê teu irmão? E o que Caim responde? Responde mal criado, né? O que eu tenho com isso? Eu sou guarda dele, por acaso? Então, é assim, né? À medida que a gente vai tendo inveja, ficando triste, alimentando, a gente começa a se revoltar, fica emburrado contra Deus. E olha só, gente, a gente está aqui no início da humanidade. Quantas pessoas tinham no mundo aqui? 4. E estava uma confusão só. A gente reclama que família não é muito problema, né? Agora imagina, tinha 4 pessoas. Né? E nem tinha política ainda para o pessoal discutir. Né? Eles estavam brigando entre eles mesmo. Aí, o que acontece? Essa briga aí de família, né, vai se transformar depois numa briga generalizada, não só dentro de uma só família, mas entre todas as famílias da Terra. E aqui nós vamos para um quarto momento. Né? Nós vimos a amizade de Deus com o homem, e como isso se rompeu. Nós vimos a amizade do marido e da mulher, como isso se rompeu. Nós vimos a amizade do irmão com o outro, e isso se rompeu. E agora nós temos a amizade entre as pessoas, entre as famílias. E nós chegamos lá em Gênesis capítulo 11. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos se serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram ainda: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. Façamos um nome para não ficarmos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali, de modo que um não entenda o que o outro diz. E o Senhor o dispersou daquele lugar por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Da mesma maneira que as amizades se rompem dentro daquilo que nós chamamos de núcleo familiar, as amizades também se rompem quando nós lidamos de uma família para com outra família. São as amizades que nós fazemos com aqueles que nós chamamos propriamente de amigos. Não é isso? Porque tem seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão, né? Mas a gente chama de amigo, sobretudo aquela pessoa que está fora do núcleo familiar. E quando a amizade com as pessoas de fora se rompe? Quando acontece o fenômeno do desentendimento. Toda a amizade depende de entendimento ou de desentendimento. O entendimento gera amizade, o desentendimento gera inimizade. Como que aconteceu o desentendimento entre os homens? Por que os homens pararam de falar a mesma língua? Eles pararam de falar a mesma língua por causa da sua soberba. É isso que Deus fala?
Esses homens estão construindo essa torre gigante porque eles querem mostrar poder. Eles querem ser imparáveis. E o que Deus faz? Deus os confunde. O pecado da soberba nos faz não entender o outro. Isso significa não falar a mesma língua. Muitas das vezes, nossos problemas com as pessoas vêm do fato de que nós não queremos entendê-los, nós só queremos julgá-los. Na medida que nós nos recusamos a entender o outro, a inimizade vai crescendo. É muito simples, gente. Quanto mais nós gostamos de alguém, mais a gente justifica aquilo que o outro faz. Às vezes, duas pessoas fizerem a mesma coisa. Se uma pessoa que eu tenho simpatia e outra pessoa que eu tenho antipatia, a pessoa que eu tenho simpatia, eu não vou me importar. Agora, se for uma pessoa que eu sou antipático, aí aquilo vai me ferir, como se a pessoa estivesse me atacando a todo tempo. Porque nós facilmente levamos a nossa vida baseada no termômetro dos nossos sentimentos. Só que esses sentimentos nossos, muitas vezes, são comandados pela soberba. Pelo fato de que nós nos achamos melhores e superiores aos outros. E daí que vem o desentendimento. Se a gente quer ter amizade com os outros, é bom que nós tenhamos, é preciso que nós busquemos amizades que falam a nossa língua. Então, duas coisas. Em primeiro lugar, se nós estamos diante de pessoas que não falam a nossa língua, ou seja, pessoas que têm um ideal de vida diferente do nosso, pessoas com as quais nós não concordamos, pessoas a quem nós somos antipáticos, o que a gente faz? A gente se esforça para compreendê-los, ou então a gente se afasta. A gente não fica lá, batendo contra. Deixa o sujeito em paz. Agora, quando a gente se encontra diante de pessoas que falam a nossa língua, então nós temos que cultivar com essas pessoas a verdadeira amizade. São Tomás de Aquino dizia que amizade é querer e não querer as mesmas coisas. Se existe essa conexão de linguagem, e essa linguagem aqui é a linguagem da vontade, se nós encontramos pessoas que têm os mesmos ideais do que nós, por que não cultivar a amizade? Os filósofos já ensinavam que a amizade é um dos principais caminhos para nós alcançarmos o bem e a virtude. E isso é uma coisa que deveria ser importante para nós. Cultivar a amizade nos ajuda a seguir no caminho do bem, e para quem tem filhos, sobretudo, saiba que a sua amizade interfere diretamente na educação do seu filho. Porque, sobretudo, na medida que as crianças vão ficando adolescentes, eles olham muito para quem são os amigos dos pais. Porque os pais ele já está cansado de ver ele todo dia, Então ele busca alguma referência externa. O que é referência externa? É o amigo do pai, é o amigo da mãe. Só que para isso funcionar, para isso te ajudar a caminhar na virtude, para isso ajudar na educação do teu filho, esses amigos têm que falar a mesma língua que você. Porque senão, o que vai acontecer? Ou vai gerar inimizade, vocês vão acabar se brigando, ou então você vai deixar de falar a língua certa e vai começar a falar a língua errada. Aí vai ser uma anti-amizade. A amizade verdadeira que leva a gente para o bem. A anti-amizade é aquela que leva a gente para o pecado, para o mal. Querer e não querer as mesmas coisas, sobretudo naquilo que é mais elevado. Quando a gente olha, o padre falou aqui rapidamente das quatro camadas de amizade. Quando a gente olha para essas 4 camadas de amizade, amizade do homem com Deus, amizade do marido e da mulher, amizade entre irmãos, amizades entre as famílias, nós percebemos que existe uma relação de continuidade e de hierarquia entre um tipo de amizade e outro, certo? Olha só, a amizade dos homens da Torre de Babel só deu errado porque Caim e Abel já estavam se matando. E eles só se mataram porque Adão e Eva já estavam se estranhando, e eles se estranharam porque eles já tinham rompido a amizade com Deus. Um caminho. E esse caminho é uma hierarquia. A amizade com Deus é a mais importante
todas. Depois, a amizade entre marido e mulher. Depois, a amizade entre os irmãos. Depois, os outros amigos. Essa relação de continuidade e hierarquia, né, deve nos mostrar que toda a amizade nossa, então sua amizade com seu marido, a amizade entre os seus filhos e a sua amizade com os seus filhos, a amizade com os amigos de fora, todas essas amizades devem se basear na sua amizade com Deus. Se eu não sou amigo de Deus, eu não sirvo para ser amigo de ninguém. Porque senão eu só estrago tudo. Daqui a pouco tem gente se matando. Aí nós vamos lá no Novo Testamento. No Evangelho de São João, capítulo 15, para nós vermos o que Jesus fala de amizade. Já que o tema é esse, o sabor do Evangelho, da amizade. Então olha o que o Senhor fala. João 15, 12 e 17. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos manda é isto, que vos ameis uns aos outros. Qual que é o sabor do Evangelho da amizade? É a caridade, é o amor. Só que esse amor, como nós vimos, essa amizade, segue a hierarquia dos tipos de amizade, né? Então, como é que é a nossa amizade com Deus? É aquilo que o nosso Senhor fala: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Como é que começou a confusão, a inimizade? Foi quando Adão e Eva pararam de fazer o que Deus manda, comeram do fruto da árvore. Na sanga de pegar o fruto da árvore, eles impediram aquilo que só o nosso Senhor vem trazer para nós. O que nosso Senhor diz? Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e que o vosso fruto permaneça. Nós produzimos fruto na medida em que nós acolhemos e fazemos a vontade de Deus. Não é o fruto que a gente está querendo pegar por fora. Não é o fruto da desobediência. O fruto que nós devemos dar é esse, o fruto que vem de Deus. E esse fruto que vem de Deus se manifesta sobretudo na imitação de Cristo, que se sacrifica. Jesus é o amigo por excelência. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem deu a vida por nós? Cristo. Cristo é o amigo. E nós somos amigos na medida em que nós somos como Cristo. Como Cristo. E na medida em que nós somos como Cristo, na medida em que nós nos santificamos, essa amizade nossa com Deus cresce. Consequentemente, a amizade nossa, no caso, quem é casado, marido e mulher, cresce. A amizade com nossos irmãos cresce. A amizade com os amigos cresce. É por isso que às vezes, quando a gente vai ver vida de santa casada, a maioria delas sofreu muito na mão do marido. Santa Mônica e outras, Santa Isabel. Como é que elas aguentavam aquilo tudo? Elas aguentavam aquilo tudo pela amizade com Deus. Só muita amizade com Deus faz com que a pessoa seja capaz de sustentar uma amizade com um marido que age como inimigo. Somente uma amizade muito grande com Deus é capaz de sustentar uma amizade com um irmão que age como inimigo. E só a amizade muito grande com Deus é capaz de nos fazer amar aqueles que são de fato nossos inimigos. Portanto, a lição que eu gostaria que nós tirássemos dessa conferência, dessa palestra, é essa. Nós só vamos conseguir cultivar a amizade, nós só vamos conseguir aumentar a amizade intrafamiliar
nas nossas relações com aqueles que moram dentro da nossa casa, à medida em que nós tomarmos a peito a nossa missão de aumentar a nossa amizade com Deus. Porque o verdadeira origem da inimizade é o pecado. Então, quanto menos pecado, menos inimizade. Quanto mais amizade com Deus, mais amizade. Essa amizade que no fundo é a santidade que nós devemos buscar. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, de São José. Olha que diferença quando Jesus se perde no templo e Nossa Senhora encontra Jesus depois de 3 dias. E o que Nossa Senhora faz? Ela coloca São José na frente. Teu pai e eu te procuravam cheios de aflição. Aquela era a hora da acusação. Aquela era a hora dela virar e falar assim: você perdeu o nosso filho. Não, você que tinha que tomar conta. Se você não ia ali, já estava no barraco. Mas José e Maria não. Isso deve ser o modelo para esse deve ser o modelo para nós. Na hora da dificuldade, não ver acusação, mas saber colocar o outro na frente. Isso é dar a vida pelo amigo. Vamos então rezar, pedir a Nossa Senhora que faça com que isso tudo entre na nossa cabeça e no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Jesus, Maria e José, salvai-nos. Graças e louvores sejam a todo momento. Ao Santíssimo Deus, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.